Meus amigos, muita paz. Hoje vamos falar de um tema que é básico na doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, para o espiritismo, todos os planetas são habitados. Existe então a vida fora da Terra. Mas este tema é polêmico, porque a ciência nos diz que não se pode afirmar que existe vida fora da Terra, faltam evidências para isso. E muitos podem dizer assim: O espiritismo é uma crendice popular, olha só, entrar em conflito com a ciência. Já mandaram naves para outros planetas, sondas, e não encontraram nenhuma formiga. não, minha gente, o espiritismo não entra em contradição com a ciência. Tudo que as sondas, as naves detectaram, esses dados o espiritismo aceita. O que o espiritismo nos fala é que a ciência, as observações que ela faz são incompletas, porque os nossos equipamentos, os nossos sentidos como a visão, a audição, o olfato, eles são muito limitados. E há muita coisa além do que os nossos sentidos ou equipamentos podem captar. Realmente, o que a gente vê é o que a ciência mostra, mas há muita coisa além disso. Por exemplo, vida em outros planetas. Lá na Revista Espírita, de agosto de 1858, a Revista Espírita foi publicada por Allan Kardec. Era tipo um jornal. Era um jornal que tratava de espiritismo. Então, lá tem um artigo chamado Habitações em Júpiter. E lá é descrito que os habitantes de Júpiter são feitos com uma matéria muito mais sutil, muito mais leve do que o vapor. Imagina só, o vapor a gente consegue pegar o vapor, muitas vezes a gente nem consegue vê-lo direito. Imagina uma matéria mais leve do que o vapor. E é isso que o Espiritismo nos diz. Porque matéria, a gente pensa que matéria é só isso aqui, que a gente pode tocar, né? Pode sentir. E não é assim. A própria ciência diz que há muitos tipos de matéria. Olha só a matéria escura que existe no universo. A gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sabe que ela está lá, influenciando na gravidade. E ela é muito mais abundante, ou seja, tem muito mais matéria escura que a gente não vê do que essa matéria que a gente vê. E o Espiritismo vai além. Fala que existem matérias que a gente não pode nem ver e nem sentir por enquanto. Igual essa matéria que eu falei de Júpiter. Ela é tão sutil que a gente não tem nem como ver e nem senti-la. Mas ela existe. É igual também a questão do tempo. O Einstein falou que a gente vive num mundo de 4 dimensões. Uma delas é o tempo. E a gente vê a dimensão do tempo? Não. Somente quando a gente está em velocidades próximas à da luz. Aí a gente vê o tempo. A gente consegue sentir essa dimensão. Mas no dia a dia, isso acaba sendo despercebido, passando despercebido pela gente. Porque é uma coisa que só vai ser sentido nessa condição. E a gente não vive na velocidade da luz para sentir os efeitos do tempo sobre a gente. Mas existe então vida como a nossa, feita de matéria assim? É claro, o Espiritismo fala que a vida pode ser constituída por vários tipos de matéria, tanto essa matéria aqui que a gente é constituído, que a gente pode tocar e sentir, quanto matéria sutil, que a gente não pode ver e nem sentir por enquanto. Igual, quanto mais evoluído é um planeta, mais leve é a matéria de seus habitantes. Isso, a gente só vai perceber esse tipo de matéria quando a gente também evoluir, ou seja, quando a gente tiver o grau, a perfeição dos seres que habitam estes mundos. Essa é a condição para termos contato com esse tipo de matéria. Por enquanto, não estamos nessa condição ainda. E antes de falar que é mentira, vamos analisar. O médium que recebeu essa informação que os habitantes de Júpiter são feitos de matéria muito sutil, mais leve do que o vapor,
Esse médium, ele era um teatrólogo, ou seja, escrevia peças de teatro. Quando ele estava lúcido, ele não conseguia desenhar, porque ele recebeu desenhos sobre Júpiter. Ele só conseguia desenhar quando ele estava mediunizado, em transe, quando um espírito se comunicava por ele. Aí ele conseguia desenhar. Meditemos nisso e abrimos nossos horizontes, meus irmãos, porque há muita coisa que a gente não pode ver, mas são muito reais. Vamos pensar nisso? Vamos analisar bem? Muita paz a todos.